montar ou renovar seu consultório ficou ainda mais vantajoso. Comprando qualquer modelo da cadeira personal do Adabi Atlante, você ganha um kit acadêmico completo. É isso mesmo, é só você comprar qualquer cadeira personal que você ganha esse kit, além de um parcelamento facilitado, preço baixo e um brinde espetacular. Então, não perca tempo, entre em contato agora com a Odontoway e faça o upgrade no seu consultório. Quando o assunto é regeneração tecidual guiada, precisão e confiança fazem toda a diferença. Conheça a membrana sintética da FGM, biocompatível, reabsorvível e com estrutura em dupla camada, que garante estabilidade e excelente controle de cicatrização. Perfeita para cirurgias periodontais e implantodontia. Essa membrana oferece manuseio facilitado e previsibilidade nos resultados. Você encontra essa membrana da FGM na Dental Sorriso. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fala Odonto Podcast. Eu sou Paulo Vieira, do canal Paulo Vieira Odontologia. Estamos aqui para mais um episódio especial e o convidado de hoje que eu trouxe aqui é o Dr. Frederico Aiex. É um prazer ter você aqui comigo hoje, Frederico. Prazer é todo meu, Paulo. É uma experiência nova para a gente estar nesse tipo de mídia e eu estou muito satisfeito de estar aqui hoje para poder fazer a divulgação do nosso trabalho e de coisas novas que estão para vir dentro da odontologia na nossa cidade em nível regional. Frederico, com certeza vai ser um episódio muito legal. Então você que está assistindo aí, primeiramente lembrar que a Odontoway e a Dental Sorriso está conosco mais uma vez, agradecer eles pelos brindes que foi dado aqui para o nosso convidado. E falar para vocês também, pessoal, que o tema de hoje é sobre o congresso que vai acontecer aqui em Juiz de Fora, que chama Buco Horizon, o primeiro congresso que vai acontecer. E o Fred vai vir explicar como que funciona essa questão desse congresso e como começou esse movimento bucomaxilo aqui em Juiz de Fora. Então, Fred, para a gente começar a contextualizar aqui, eu queria que você falasse um pouco para a gente por que você escolheu a bucomaxilo. Na verdade, não fui eu que escolhi a bucomaxilo, né? Eu acho que existem algumas coisas que vêm muito além da nossa compreensão, né? Assim como escolher a profissão, escolher a especialidade, é uma coisa que vem com o tempo, né? Dentro da faculdade de odontologia, eu tive a oportunidade de conviver com grandes professores de diversas áreas, né? Mas sempre me chamou muita atenção a quantidade de conhecimento embarcado que você precisava ter para desenvolver os procedimentos em si, mas os procedimentos cirúrgicos, os mais complexos, os de grandes reabilitações. E quando eu falo grandes reabilitações, eu englobo de uma forma geral várias especialidades que não só a cirurgia, né? Então eu me descobri no meio da faculdade muito atento às disciplinas básicas de fisiologia, farmacologia, né? Depois também a própria anatomia, obviamente, e eu fui tendo um interesse muito grande por essas disciplinas e depois eu vi a aplicabilidade dessas disciplinas dentro da cirurgia bucomaxilofacial e vendo como que é uma bola de neve, uma coisa puxar a outra e você vai crescendo no seu conhecimento, na profundidade do conhecimento que isso te traz, junto com a própria técnica cirúrgica. A gente não pode também deixar de fora, uma coisa que eu falo com todo mundo, principalmente com os meus estagiários, é o diagnóstico. Sim. Então, assim, hoje a gente tem uma especialidade que é a estomatologia, né? Mas na minha época a gente não tinha a estomatologia como uma especialidade. E o diagnóstico sempre foi muito caro ao cirurgião, né? Então, quando o colega não tinha mais para onde correr, tinha exaurido as possibilidades dele, né? Chama o bucomaxilo, né? E eu sempre gostei desses desafios, eu acho isso muito importante. Então, eu falo muito assim, não existe tratamento sem diagnóstico. Verdade. Né? A base de tudo é o diagnóstico preciso. Você não tem opções terapêuticas se você não tem um diagnóstico correto, coerente. Então, cada situação que seu paciente te apresenta, ela vem com um diagnóstico. E a partir desse diagnóstico a gente pode elaborar opções terapêuticas. E isso vai desde um tipo de restauração,
né? Sim. Falando da clínica odontológica convencional, até a cirurgia propriamente dita, né? Nós hoje temos disciplinas e especialidades afins à cirurgia bucomaxilofacial, né? Harmonização facial, DTM, agora está vindo aí também com muita força cirurgias estéticas da face. Sim. Só que existem várias formas de se tratar, mas uma vez identificado o problema. E a cirurgia agrega, embarca tudo isso, né? Ela traz o diagnóstico preciso, a técnica cirúrgica, né? Traz também a patologia, que é muitíssimo importante. Então, a gente pega aquelas frases dos nossos professores, né? Quem não sabe o que procura, não interpreta o que acha. Verdade. E isso, para mim, é fundamental dentro da nossa profissão, dentro da cirurgia e dentro da área de saúde de uma forma geral. Então, é um pilar que eu tenho dentro da minha profissão, é o diagnóstico, né? E aí a cirurgia veio junto, transbordando em vários sentidos toda essa complexidade que eu sempre busquei dentro da profissão. Não só buscar o complexo por ser complexo e por falar que eu sei, não, mas pela beleza da coisa, por essa máquina perfeita que nós somos, né? Que a natureza possibilitou que nós existíssemos através, claro, da bênção de Deus, né? Então eu acho que é isso, é cuidar da máquina que Deus criou da melhor forma. Sim. Muito bacana essa contextualização que você teve aí da bucomaxilo. E o que muitos acadêmicos, né, porque esse evento seu também vai ser voltado também para o acadêmico que quer, né, entrar na residência, mas também para o bucomaxilo que vai estar aí. Como que foi esse período da residência? Porque dentro das áreas da odontologia, a bucomaxilo é a única que tem uma residência mesmo, assim, de 3 anos, em hospital, 60 horas semanais. E como que foi essa trajetória? Extenuante, né? Mas não. Dizem que tem um ditado árabe que diz que quem planta tamareiras não colhe tâmaras, né? E porque depende de muito tempo para que aquela árvore cresça e floresça e dê frutos, né? Então a cirurgia bucomaxilofacial ela é diferente de outras especialidades. Ela é uma tamareira, né? Então você precisa se dedicar demais. A residência, verdadeiramente, quando você está falando de um processo de residência, não de uma Sim. especialização, né? A especialização ela é modular, tem outro viés, mas uma residência de 60 horas semanais, dedicação exclusiva, tempo integral, né? Ela te puxa muito da sua força de vontade. Só que eu também acredito que a força de vontade é o que move o ser humano. Né? Verdade. Então, assim, você fica 3 anos por conta daquele processo de aprendizado. E eu tive a oportunidade de ter grandes professores dentro da minha residência, preceptores muito bons, atuantes na área. Eu tive a oportunidade de estar junto com pessoas de outras áreas também, ser avaliado por pessoas de outras áreas. A minha residência, ela não ficou restrita somente à clínica de cirurgia bucomaxilofacial. Nós tínhamos disciplinas da área médica associada também, né? E, inclusive, eu fiz disciplinas do currículo da medicina junto com a residência, né? Então, a gente tinha o atendimento em múltiplos hospitais, nosso ambulatório, que era um ambulatório riquíssimo, de referência regional, né? E todos os dias um ambulatório muito cheio. E também aquele negócio, né? A gente tendo acesso a profissionais muito bons. Sim. Que nos cobravam a todo momento, né? Então eu acho que essa associação de força de vontade com disponibilidade de pessoas que estão aí querendo ensinar, passar o conhecimento, ela é uma soma que faz a conta ser muito positiva. Não é fácil, Sim. não é simples, mas ela pavimenta o nosso caminho, né? Então, a busca constante pelo conhecimento que eu comecei lá na graduação, eu tive na residência e depois no pós-residência também, né? Mas a residência em si, ela é árdua, ela é difícil, mas para quem quer ser um cirurgião completo nos dias de hoje, que quer atuar em todas as áreas, grandes áreas da cirurgia bucomaxilofacial, né? É a minha recomendação. A especialidade é muito interessante.
Claro, cada um tem seu momento de vida, Sim. e isso a gente não pode julgar, nem falar que a pessoa não tem uma boa formação porque ela fez um curso modular, de forma nenhuma. Eu conheço ótimos cirurgiões que fizeram especialização e que são bons profissionais, mas se você quer ser um profissional extremamente completo, né, e com conhecimento muito bem embasado, eu acho que a residência é o caminho que te dá essa solidez. Até porque é um caminho bem árduo, igual você falou, e até pela própria grade, né? São 60 horas semanais de dedicação exclusiva. Se eu não me engano, dá mais de 9.000 horas, né? Depois, no final dos 3 anos, eu acho que é alguma Foi coisa. mais do que a minha graduação em muita coisa. Exatamente. Né? Então, o número de horas é muito grande, né? Muito grande. E é isso mesmo. O número de horas é muito grande e não pense que você vai ter tempo de estudar, sentar em casa. Opa, hoje eu vou ler um livro, vou ler um artigo. Não tem muito tempo para isso, não. Sim. Isso aí é na hora da sua refeição, né? Ou então abrindo mão de horas de sono. Verdade. Ou de qualquer tipo de lazer. É onde você forja, né, o profissional que sabe onde quer chegar. Eu sei que você já foi do exército, né? Lá tem uma frase que fala: é no fogo bem mais forte que se forja um aço bom, né? Eu não tenho dúvida disso, né? O exército é outra casa que eu tenho um grande apreço, né? Meu pai é militar de marinha, né? E eu tive a oportunidade de servir como tenente temporário, como oficial temporário aqui em Juiz de Fora durante 8 anos. E antes de ir para o exercício direto da especialidade, da profissão, eu fui forjado para ser militar. Então, servi no 10º Batalhão de Infantaria, eu tenho um orgulho enorme de falar disso. É uma casa que é um lugar que eu me sinto em casa, né, junto com os meus pares. Eu aprendi outras coisas lá. Coisas que eu já tinha na minha formação como ser humano, que eu aprendi em casa, Sim. mas são valores que a gente sente, né? E esses valores eu tento passar para as pessoas que me cercam, né? Por exemplo, todos nós somos iguais, né? O exército te mostra isso de uma forma muito clara. Ele coloca você, conforme nós falamos no jargão militar, ombreando. E você ombreia com os seus iguais. Não é um à frente do outro. Somos iguais, usamos a mesma farda, né? Independente da sua religião, da sua crença, da sua origem, somos todos homens ou mulheres que estão ali para um bem maior, que é servir. Uhum. E eu tenho uma frase minha, mas que ela é a adaptação de outras frases que fala o seguinte: quem não serve para servir, não serve para nada. Dentro da cirurgia, dentro da área de saúde, a gente tem que ter em mente que o serviço é a primeira coisa. Verdade. O resto você colhe do trabalho bem feito, né? Então acredito demais nisso. E o Congresso vem como uma associação desses valores que me são muito, muito próximos, associado a uma renovação do que eu acho que é necessário dentro da especialidade da odontologia em Juiz de Fora. Eu penso que a gente tem que disseminar conhecimento, né? Verdade. Então, hoje eu tenho um grupo muito heterogêneo de pessoas que estão comigo. Eu tenho, graças a Deus, a oportunidade de ter estagiários de todas as faculdades de Juiz de Fora. Estágio não remunerado, né? Eu sou concessor oficial de estágio em todas essas instituições, não recebo para isso, mas é da minha crença, né? De tentar passar para eles um pouco da água que eu bebi, né? Ser um pouco dessa fonte de disseminação de conhecimento, de passar minha experiência, de passar os meus valores. E eu acredito também na congregação entre os irmãos, ou seja, na celebração das pessoas, né? Assim como no exército, quando a gente cumpre uma missão, depois a gente tem um momento de estarmos juntos, comemorando um objetivo, né? Na vida eu acho que é isso. Uhum. Então o Congresso ele vem com o objetivo de unir profissionais, e nós temos nomes sensacionais na nossa região. A odontologia, a área de saúde em Juiz de Fora e região, ela é extremamente rica de pessoas, né? Então é muito interessante a gente ter a oportunidade de congregar essas pessoas, né? E também de ser uma quebrar alguns paradigmas no que diz respeito à cirurgia bucomaxilofacial. Não é esse bicho de 7 cabeças, apesar de ser complexo. Sim. E também mostrar para a comunidade em geral o que nós fazemos.
porque por mais que nós estejamos em 2025, com acesso à internet, né, a todo tipo de conteúdo e conhecimento na palma da mão, ou seja, a velocidade da informação como nunca antes a gente viu na história da humanidade, Verdade. muita gente não sabe o que a gente faz. Às vezes até os próprios planos de saúde não sabem o que nós fazemos, entendeu? Né? Verdade. Algumas instituições públicas não sabem o que nós fazemos, né? Então, assim, o objetivo é colocar a cara para bater mesmo. Sim. E isso sempre vai acontecer, né? Quem prego que se destaca toma martelada, né? Deve fazer do exército também. Isso, e eu perguntei para os meninos, vocês têm certeza? Porque eu não estou fazendo esse congresso sozinho, eu não estou organizando isso sozinho. Eu tenho uma equipe muito bacana comigo, de jovens que estão despontando dentro da academia. Isso até que é uma pergunta que eu queria te fazer. Como Sim. que surgiu esse grupo, né? Essa equipe Book Horizon? Então vamos lá, né? Ninguém faz nada sozinho. Isso aí é é a verdade. primeira coisa, né? Primeiro Deus, depois as pessoas que Deus coloca no teu caminho para poder ombrear com você. Então eu sempre fui um profissional de labuta no dia a dia, né? Eu não sou da academia. Pretendo um dia ser, mas hoje eu não sou da academia ainda. Então, as pessoas começaram a vir a mim por algum conteúdo, por algum conhecimento. Nós temos o advento das redes sociais que expõem bastante as coisas que a gente faz. Verdade. E aí o que acontece? Alguém te vê numa publicação, vê uma cirurgia que você fez, conversa com outro, trabalho de formiguinha. Então eu sempre tive estagiários. Sempre tive estagiários, mas eu nunca tive tantos estagiários. Era um que acompanhava aqui uma coisa, outro que acompanhava no consultório, um interessado. E esses estagiários, naqueles momentos mais anteriores, viraram grandes profissionais, viraram amigos. E, de repente, a coisa tomou um vulto muito grande. Então, pessoas começaram a chegar até mim, eu tive que começar a fazer seleção, entrevista, e confesso que eu era um tanto quanto radical nessas minhas seleções anteriormente, né? Mas pensa, você não está abrindo a porta da sua vida, da sua atividade clínica, do seu consultório, a sua intimidade para pessoas que você nunca viu. Então a seleção ela tinha que ter um crivo, né? Legal. Um crivo importante. Sim. E por esse crivo importante eu consegui ter pessoas que hoje eu chamo de companheiros de vida que estão junto com a gente, né? Então, hoje a gente tem estagiários da Federal, da Suprema, da Soberana, da Estácio, da Universo, né? E pessoas muito legais. E parte desses estagiários já são colegas formados. E aí a renovação vai se fazendo constante. E nós montamos um grupo de estudos. Eu falei, não adianta só vocês ficarem vindo aqui no consultório, me acompanhando no centro cirúrgico, olhando a cirurgia. Eu quero que vocês abram a caixa, eu quero que vocês pensem. É igual aquela história de pegar o passarinho novo, jogar do ninho e falar assim, se vira e voa, né? Vai. Então, aí eu comecei com um grupo fechado, que era só dos nossos estagiários, a fazer um dia científico. Nós escolhemos um tema e cada um ficava responsável por uma apresentação do respectivo tema de cirurgia ou de alguma coisa associada à cirurgia, né? Enfim. Só que isso foi crescendo. As aulas foram ficando muito boas, né? E aí, um momento, outras pessoas começaram a perguntar, podemos ir? Né? Podemos acompanhar? E a gente ficou muito temeroso em abrir, mas abrimos, né? No primeiro momento, a gente fazia essas reuniões na Santa Casa, no Hospital Evandro Ribeiro também, né, no Centro de Estudos lá, e que é um grande parceiro nosso, o Hospital Evandro Ribeiro também, né, o Hospital Albert Sabin, ele abriu as portas para a gente no seu Centro de Estudos durante muito tempo, então a gente era meio nômade, cada semana a gente estava num lugar e o pessoal indo atrás, e o número de adeptos aumentando, e os temas ficando cada vez mais relevantes, mais complexos, né? E eu comecei a sempre, no final dessas apresentações, fazer um apanhado geral, tirar dúvidas do pessoal. E aí acontece que a publicação da internet, do Instagram vai crescendo, as pessoas vão vindo. Isso. E muitas pessoas queriam fazer estágio, aí eu tive que dar uma parada, porque não tinha como comportar todas as pessoas.
e nós fizemos meio que uma lista de espera, né? Não é uma coisa que eu gostei muito, né? Porque eu queria dar oportunidade para todos, mas eu não sou uma instituição, E fica até, né? não fica muito viável ali, no dia a dia também fica complicado, né? Exato. E aí, o que que a gente pensou? Gente, tem muita gente na fila de espera, né? Tem pessoas formando, né? O nosso grupo de estudos está bombando. Começamos a chamar outros colegas, profissionais de outras áreas, alguns médicos que trabalham com a gente no dia a dia no centro cirúrgico já foram palestrar para a gente, colegas de especialidade, colegas de outras especialidades, alguns professores já foram também falar sobre temas bem relevantes. E então, num determinado momento, falo assim: por que que vocês não fazem um evento? Tá tão bacana o que vocês estão fazendo, por que que vocês não fazem um evento? Né? Na verdade, eu não sei da onde que essa ideia apareceu, eu sei que ela surgiu. Surgiu, né? Surgiu e eu falei assim: vocês têm certeza? Vai dar trabalho demais. E dá. Vocês vão ser vistos e vocês vão ser julgados. Eu serei julgado também, né? Mas como a gente tá aqui para somar e eu acho que todo mundo tem uma missão de vida, eu juntei com esses meninos e falei, vamos embora, vamos para frente. Na verdade, o que aconteceu assim, eu acho que teve um estopim. O estopim disso foi que nós mandamos 11 trabalhos para o Congresso de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Colégio Brasileiro de Cirurgia Bucomaxilo. Legal. E 9 trabalhos foram aprovados, Que beleza. todos para apresentação oral. Então, a gente enviou 4 acadêmicos. Um deles foi o Charles, não O foi? Charles, Meu o amigo, Charles formou foi. comigo. Isso, o Charles, o Rômulo, a Tainá e a Luísa. Legal. E eles foram apresentar 9 trabalhos, apresentações orais. Não foi questão só de painel, não, mesmo porque lá é um congresso profissional, né? Então, uma coisa que me chamou muita atenção foi que, pelo que eu fiquei ciente das inscrições, tinha um total de mais ou menos uns 8 ou 9 acadêmicos do Brasil inteiro no congresso que foi lá em Belém, sendo que 4 eram do nosso grupo. Legal. E nós fizemos a apresentação de 9 trabalhos. Eu falei assim, gente, nossos números são bons, Bom. nossos números são interessantes, nosso trabalho é relevante, dá pra gente fazer uma coisa mais bacana. E aí, aquele negócio. O povo vai comprando as suas loucuras, né? Verdade. E graças a Deus eu tenho um contato muito bom com nomes da cirurgia, não só em nível local, regional, Sim. mas a gente conhece outras pessoas e faz uma ligação daqui, conversa com um professor de lá, o pessoal empolga dentro da sua viagem, da sua ideia, fala assim, tô gostando disso, quando você vê, estão aí as portas do congresso. E aí, o que que você me diz? Qual que é o diferencial desse congresso que vai ser o primeiro, né? O primeiro que vocês estão organizando. A gente espera que seja o primeiro de muitos. Sim. Mas qual que é o diferencial aí que você pode já falar para aquela pessoa que viu também a venda de ingresso ali já, mas ainda tá... Ah, vou esperar um pouquinho. Um diferencial aí. Isso, vamos lá. Eu acho que uma coisa muito interessante de ser falada e vai a respeito dos nossos valores, né? Eu acho que eu bebi na fonte, né? E eu acho que você tem obrigação de dar para beber a quem tem sede. Então, a primeira coisa é que o evento é sem fins lucrativos. Sim. Isso eu falei com todos os palestrantes. E é sem fins lucrativos. Se você vier, você vai ter que vir no amor, né? Para somar. Então, o que acontece? A gente tem despesas, obviamente, para fazer o evento, só que o custo, se eu não me engano, hoje não está chegando a R$50, né? Tava com uma promoção aí, então assim... Cada ingresso, né? Cada ingresso, não é cada palestra, é o evento inteiro. O evento inteiro são 2 dias. Exatamente, são 2 dias de evento com nomes nacionais, né? E alguns desses nomes são speakers internacionais. Né? Então a gente daqui a pouco vai chegar nisso aí. Então, esse é o primeiro diferencial. É um evento com nomes de nível nacional, nomes extremamente relevantes dentro da cirurgia bucomaxilofacial e da odontologia nacional, e nomes também de muito destaque regional. Isso foi outra coisa que a gente quis valorizar. Legal. Quem é daqui. Claro que não dá para chamar todo mundo de uma primeira vez. Eu não tenho espaço, eu não tenho tempo, eu não tenho agenda para colocar todo mundo. É claro que ficou muita gente daqui da região de fora. Sim. E gente que eu queria que estivesse comigo nesse primeiro momento, né? Mas a ideia é que nós tenhamos outros e que esse pessoal possa ser convidado e que a gente tenha a honra de desfrutar com eles também, né? Então a primeira coisa que eu falo é:
O custo, ele é totalmente simbólico, né? Aí o pessoal fala assim, nossa, mas você está perdendo uma excelente oportunidade de ganhar dinheiro. Eu falei, mas o objetivo não é esse. O objetivo é congregar a especialidade, né? Então o pessoal fala assim, é um congresso para acadêmico. Não, é um congresso, aí eu falo para os profissionais formados, né? Eu vou ter que abrir aqui os nomes de saída. Posso abrir? Né? Pode. Então vamos lá. A gente vai ter, por exemplo, o Dr. Daniel Freitas. O Dr. Daniel Freitas hoje é um dos maiores cirurgiões ortognatas do Brasil, né? Ele tem mais de 1.700 casos de cirurgia ortognática operados. Isso não é para qualquer um. Só que a escola do Dr. Daniel Freitas é a escola de ortodontia de Bauru. Então, eu fui beber na fonte dele há muitos anos atrás. Eu fui fazer um curso de planejamento ortodôntico para cirurgia ortognática há muitos anos lá. E desse curso que eu fiquei ali 3 dias fazendo, acabou que eu fiz um curso de ortodontia com ênfase em cirurgia ortognática. Esse curso que virou era um curso que só tinha cirurgião bucomaxilo fazendo. A gente queria melhorar a nossa conversa com o ortodontista e o nosso planejamento das cirurgias. Queríamos resultados melhores. E a dificuldade maior que eu vejo nos tratamentos ortodônticos cirúrgicos hoje é o diagnóstico facial e o planejamento ortodôntico. Porque, querendo ou não, ele vai ao contrário do que o ortodontista é treinado para fazer, que são compensações. Verdade. Então a gente tem que descompensar prevendo uma movimentação esquelética lá na frente, depois de 1 ano e meio, 2 anos, enfim. Então essa visão é muito importante. E a gente sabe que é uma demanda muito grande que, infelizmente, os cursos de especialização, não estou falando que os cursos são ruins, muito pelo contrário, com certeza. mas que fica uma lacuna a ser preenchida nesse momento. Então eu concito os ortodontistas, venham assistir a palestra do professor Daniel Freitas, que é ortodontista, é cirurgião, vai falar de diagnóstico facial, planejamento ortodôntico para cirurgia ortognática, e vocês vão começar a ver com outros olhos casos que de repente vocês vão tentar fazer uma compensação difícil, custosa, né, que não chega num resultado tão satisfatório, vão ver com outros olhos e possibilidades de tratamento com resultados muito melhores para os seus pacientes. E isso traz para a gente diferencial no mercado. Com certeza. Né? Outro nome que é muito interessante, que não fala só para o pessoal da cirurgia, fala muito para o pessoal do orofacial e da DTM, é o professor Paulo Alexandre. O professor Paulo Alexandre de São José dos Campos, eu fiz um curso de artroscopia de ATM com ele alguns anos atrás, né? E o professor Paulo Alexandre tinha acabado de chegar da China. Ele passou 1 ano num hospital de DTM. Falei assim, como assim hospital de DTM? A China tem bilhões de pessoas. E lá tudo é estatal, né? Então, eles têm sim um hospital que é comandado pelo Dr. Yan, né, que é um dos papas do tratamento cirúrgico de DTM, de tratamentos cirúrgicos de ATM no mundo, e o Paulo Alexandre ficou 1 ano lá fazendo fellow com ele. Que isso. O Paulo Alexandre é um daqueles camaradas que fala assim, tem 2 cérebros, né? Ele traduziu o livro do chinês para português do Dr. Yang, né? E ele também faz parte da Sociedade Europeia de Cirurgia de ATM. Né? Só que o Paulo Alexandre ele tem uma visão muito conservadora. O pessoal acha que o cirurgião quer operar tudo. Não, gente. O cirurgião não quer operar tudo. A gente é baseado, lembra, no diagnóstico? Sim. Então, assim, quando a gente está falando de diagnóstico, é a primeira coisa. O Paulo Alexandre vai trazer pra gente o quê? Vai trazer cirurgia de ATM, sim, mas ele vai trazer a DTM do início, a progressão dela, e quando você indica procedimento A, B ou C. Uma coisa que, como profissional que trata DTM, eu trato DTM clinicamente, a grande maioria dos meus pacientes é tratamento de DTM clínico, conservador, não invasivo. Né? Uma coisa que me pegava muito era, beleza, equilibrei aqui, o paciente melhorou um pouco a dor dele e tal, mas daqui eu não consigo passar. Né? Só placa, e aí reduziu o uso da placa, o paciente está usando a placa agora só para dormir, começou ali com aquele... Existem escolas, né? A minha escola de DTM é a escola do professor Josemar, por exemplo, é uma escola oclusionista, apesar da gente saber que não é só oclusão, muito pelo contrário, né? Que a oclusão é um dos fatores, mas a gente trata como cirurgião dentista através da oclusão, né? Então, chegava em algum momento do paciente com DTM que você falava assim, e agora? Ele tem deslocamento do disco,
Um lado está com redução, o outro lado está sem redução, o paciente ainda sente dor. Ah, o que que eu posso fazer para ele? Aí começa o pessoal a fazer artrocentese, a fazer viscosuplementação, que são procedimentos válidos, mas cadê o diagnóstico? Esse é o Né? detalhe. Mas é o detalhe crucial, sabe, Paulo? É o Uhum. detalhe que faz toda a diferença, porque, poxa, você não indicar o procedimento correto de acordo com o diagnóstico, você causa para esses pacientes sequelas, Sim, né? E eu exatamente. tenho visto o número de cirurgias aumentando justamente por isso, por tratamentos que não são levados a termo, né? O paciente chega ali pra gente com um saquinho de plaquinha, entendeu? Né? Já usei plaquinha com o doutor A, com o doutor B, com o doutor C, melhorou durante o tempo, mas estou aqui agora e não paro de sentir dor novamente. A gente tem que ver esse paciente de forma global. E o doutor Paulo Alexandre vai trazer muito disso pra gente. Legal. Quando você chega até aqui e daqui pra frente, o que fazer? Né? Porque a gente tem que entender que hoje a gente está ficando mais velho. As pessoas antigamente não tinham DTM, mas as pessoas também não tinham celular, as pessoas não tinham internet, a velocidade do mundo era outra, Verdade. então a questão psicológica, que é fundamental, também era outra. E cada vez mais precocemente a gente está tendo um estresse extremamente acentuado, estímulo de telas muito grande e pessoas que estão degenerando suas articulações. Né? Então a gente está num novo viés de tratamento, que infelizmente as cirurgias estão sendo cada vez mais comuns, mas quando são Verdade. bem indicadas. Então, para o pessoal da DTM, meio que vai abrir a mente a respeito dessa nova fase que a gente está vivendo no tratamento de DTM. Não que você tenha que indicar a cirurgia para todo Sim, mundo, de forma nenhuma. Mas você vai saber até onde você pode chegar com segurança e, e indicar de diagnóstico forma correta, certo, né? exatamente, indicar de forma correta os próximos passos. Ter profissionais de confiança para poder chamar para te auxiliar, isso é fundamental. Né? Isso é muito, muito, muito importante. Né? Eu acho que a gente tem que fazer uma menção honrosa aos pioneiros. Né? Sim, com Né? O certeza. serviço ATM dentro da Universidade Federal de Juiz de Fora foi um serviço pioneiro. Né? Mas a desordem temporomandibular que se tratava há 30 anos atrás não é a mesma desordem temporomandibular que se trata hoje, É verdade. né? Os pacientes estão cada vez mais novos com desordem Sim. temporomandibular, A gente né? vê uma população de mais jovens, né, com DTM do que há uns 10 anos atrás, vamos supor assim. Exatamente. Então a gente e os recursos terapêuticos também dentro da odontologia mudaram, Sim, né? Por exemplo, hoje os protocolos de implantes são uma realidade muito bem sedimentada dentro da ciência, dentro da técnica e estão cada vez mais acessíveis. Então, o paciente que não tem propriocepção, porque ele tem um protocolo bimaxilar, ele não tem ligamento periodontal para saber até onde que vai a mordida dele, ele só tem a propriocepção da ATM. A propriocepção da ATM ela é mais resistente, então o camarada vai apertar sem fim, uhum, né? Então, assim, esses conceitos que a gente precisa começar a rever, né? Eu verdade. gosto muito também do professor Vitor Ferzelli, acompanho muito o trabalho dele na internet. Ele é um pioneiro, assim como o professor Josemar foi, né? E ele fala muito a respeito dessa mudança que está tendo, né? Por exemplo, a gente não via ninguém pedir ressonância de ATM. Verdade. Como que você trata uma DTM sem saber classificar qual tipo de acometimento que aquele paciente tem, Sim, né? Ah, eu peço uma planigrafia de ATM. Tá bom, o que é a planigrafia de ATM? Te mostra muitas vezes numa panorâmica associada ao exame físico, você consegue ver, né? Então, assim, não que eu tô falando que a planigrafia não tenha seu sim, valor, ela tem o seu valor, mas a gente sabe que a ressonância ela mostra todas as estruturas capsuloligamentares, musculares, ósseas, né, num conjunto muito mais elaborado. Então, assim, o professor Paulo Alexandre vem para esse pessoal aí trazer um nível de conhecimento absurdo, que vai fazer muita gente evoluir dentro dos seus tratamentos de DTM. E isso é para qualquer dentista. sim, com certeza. Qualquer dentista, não é para a especialidade A ou B. É para ortodontista, é para o É para todos os protesista, é para o dentistas. reabilitador, é para É todos. para É para todos. todos, Exato. né? Ah, aí, vamos lá. Quem mais? Sim, Dr. Lucas Malan. Rapaz, conheci o Dr. Lucas Malan num congresso do IBTC que foi há uns 4 meses atrás, por aí. Dr. Lucas Malan eu chamo ele de New Generation, né? Ele é um pouco mais novo do que a gente, né? Mas é um menino muito bom. Ele se formou no Centro-Oeste, ali no Goiás, e foi pro Norte, Uhum. né? Então ele fica ali naquele translado entre Norte, que ele mora em Rondônia, e o Centro-Oeste ali direto. E
é um profissional muito bem formado e ele é speaker do FaceSteam. FaceSteam é uma iniciativa da cirurgia bucomaxilofacial para cirurgias estéticas da face, né? Então, o Dr. Lucas Malan, ele agrega muito do que eu acho que é fundamental nos dias de hoje. A verdade a respeito das cirurgias estéticas e dos procedimentos estéticos. Não que não haja verdade em outras situações, muito pelo contrário, as especialidades estão evoluindo a passos largos numa velocidade gigante. Então a gente sabe que alguns recursos que se utilizava há 2 anos atrás, por exemplo, dentro da ROF, hoje o pessoal não usa tanto, Sim. né? Vamos falar, por exemplo, aí uma coisa, bichectomia, né? Bichectomia teve uma época que foi febre, bichectomia. Hoje a gente Tava não na faz moda. tanta bichectomia quanto antes. Existem outros recursos, né? E diagnóstico, mais uma vez. Então, o Dr. Lucas Malan vem falar sobre cirurgias estéticas da face, que são uma realidade. A cirurgia Sim. estética da face, ela é uma realidade, ela veio para ficar, né? O cirurgião bucomaxilofacial trabalha com isso no seu dia a dia, não tem como fugir disso, né? Outras áreas, como o pessoal da harmonização, também trabalham com isso. Então, ele vem trazer, por exemplo, para o pessoal da ROF, muita coisa interessante. Muita coisa interessante. Mostrar muitos casos limítrofes, mostrar intercorrências, Sim. mostrar alternativas que estão ali na mão do cirurgião dentista, que não é bucomaxilo, poder exercer também, entendeu? Alguns procedimentos que dá para você fazer no seu consultório, claro que com uma estrutura mais organizada, né? Que dá para você fazer, que não necessariamente você tem que ir para um centro cirúrgico e que somam muito, né? Sim. São procedimentos. Nunca vou falar que nenhum procedimento cirúrgico é simples, muito pelo contrário, mas são procedimentos que, se você tiver o treinamento adequado, você consegue resultados muito bons para o seu paciente, associando com o arcabouço, com a estrutura toda, com o ferramental todo de ROF que você já tem. Sim. Então, eu estou falando aqui para o pessoal da ortodontia, para o pessoal da DTM, para o clínico em geral, para o pessoal da harmonização, né? Olha só que bacana. Aí eu trago o nome regional, que é o Dr. Rodrigo Guerra. Sim. Esteve aqui no episódio passado. Exatamente. O Dr. Rodrigo Guerra é um grande amigo também, né? Eu conheci o Rodrigo quando ele estava de professor substituto na Federal e eu fazendo uma cirurgia na clínica integrada, né? Um siso daqueles virado de orelha para baixo, enfim. Aquelas coisas que só quem gosta da profissão vai fazer com o acadêmico, entendeu? Na verdade, ele estava olhando eu fazer e ficou me ajudando a fazer até o final. Então, assim, ali já criou a primeira gratidão que eu tenho por ele, né? Então, eu acho que para isso eu tenho uma memória meio paquidérmica, né? Diz que o elefante nunca esquece o bem que fizeram para ele, né? Enfim, então eu acho que eu tenho que cultivar isso sempre e busco cultivar isso sempre, né? Então, o Rodrigo vem para falar pra gente sobre o quê? Sobre regeneração tecidual, sobre o estado da arte da regeneração tecidual para a terapia com implante, né? Sobre o que há de mais contemporâneo, porém mais assertivo e o que funciona. Então, assim, pessoal da implantodontia que trabalha todo dia com carência de osso, com maxilas mandíbulas atróficas ou então com defeitos graves unitários, ter uma palestra com um professor que é professor de especialização, né, que tem experiência que o Rodrigo tem, né, que já viveu todas as fases da implantodontia, como ele já viveu, Sim. né, ter esse acesso é muito interessante. O tema é extremamente relevante. Então a gente está contemplando também quem? O pessoal da implantodontia. Mas, mais uma vez, você está contemplando a odontologia de uma forma geral, porque você sabe dar o quê? O diagnóstico. Exato. Eu acho que vou mudar o nome do congresso. Para diagnóstico. Para diagnóstico. Congresso né? diagnóstico. Congresso de diagnóstico. né? Porque é bem essa ideia, né? A gente poder falar sobre isso e dar para as pessoas o ferramental. É abrir a tua caixa de ferramenta e falar assim, nossa, eu fui lá no Buco Horizons e eu coloquei um monte de ferramenta nova dentro da minha caixa, né? Eu comecei a pensar de forma diferente, eu fiz network, eu conheci pessoas, eu vi pessoas que talvez eu nunca veria na minha vida ali do meu lado, Isso entendeu? É verdade. E por um preço que é simbólico. Então... Não, com certeza, até o valor mesmo, e a gente tá aqui para divulgar mesmo o evento, tá 55 no lote de agora. Sim. Ou seja, aumentou só 5. Sim. E é uma oportunidade que a pessoa vai ter de realmente ter uma palestra, né?
uma aula ali com profissionais renomados da cidade, não é sempre que você consegue parar e assistir uma aula dos profissionais aqui da cidade. Não. E segunda coisa, profissionais que vão vir de fora. Então você tem até culturalmente algo diferente desses profissionais vindo para cá. Eu acho que o Juiz de Fora, ela até é uma cidade legal porque ela é bem localizada, então a gente consegue trazer profissionais de várias regiões para isso. Então eu acho que você falou muito bem desses profissionais, tem outros que você vai citar aí, Sim. mas para lembrar que não é só acadêmico, né? Que muitas vezes as pessoas vão, congresso para acadêmico. Profissional dentista tem que estar presente. Longe de ser um congresso para acadêmico. A gente tem uma programação para os acadêmicos que é muito interessante. Que é o desafio da Ligas, eu quero que você fale sobre isso. Exatamente. Tem uma galera com dúvida, querendo saber. Tem, o pessoal tá com medo, eu acho, né? Exato. Não tem que ter medo, não. Não tem que ter medo, não. Porque é o seguinte, a gente mandando os nossos acadêmicos para eventos, como por exemplo o COPAC, que é o Congresso Paulista de Cirurgia Bucomaxilofacial. A gente viu que lá no COPAC tem uma programação muito ampla para acadêmicos diferente do Congresso Brasileiro. Né? Então, o COPAC ele tem uma parte que é para residentes, né? E também para acadêmicos. E existe, a gente não inventa nada, a gente copia tudo, né? Então, existe o desafio das ligas já nesse tipo de evento, né? Que é um quiz. Né? É um quiz de perguntas e respostas rápidas a respeito de temas da odontologia. E o pessoal acha que é só de cirurgia. Não tem nada a ver. Vai ser sobre odontologia. Legal. Né? Então a gente vai falar de perguntas sobre tudo dentro da odontologia. Né? Então, de repente, o pessoal está achando que vai lá responder uma pergunta de cirurgia, vai ter uma pergunta de DTM. Pode ser até que tenha uma pergunta sobre odontopediatria, por que não? Sim, né? sim. Faz parte. Eu trato crianças também, né? Cirurgicamente, claro, né? Mas eu sei tratar clinicamente também. Não é o meu foco, mas obviamente que durante a minha carreira eu já tratei. E isso vai chegar num outro pilar do que é o que eu acredito. O profissional tem que ser formado globalmente. Sim. Você não é um bom especialista se você não for um bom clínico geral. É verdade. E tá aí mais um dos pilares do nosso congresso. O desafio das ligas é o quê? É um convite, né, a todo mundo que tem uma liga acadêmica, um projeto de extensão, para vir testar os seus conhecimentos, né? E de uma forma muito relaxada, muito tranquila, é só para acadêmicos mesmo, Sim. tem que se inscrever a sua liga, né? E o que acontece? A gente vai ter um quiz, né, de perguntas e respostas. Quem ganhar vai ganhar um troféu, né? Legal, Um troféu demais. bem bacana para poder colocar lá na sua liga, né? Vai lá, primeiro congresso Buco Horizons. E a gente teve a honra de homenagear, conforme eu já falei, eu não esqueço do meu passado, de homenagear quem trouxe a gente durante o caminho, né? Quem Sim. deu a mão pra gente. E o troféu chama-se Troféu Professora Neuza Picorelli, né? O pessoal mais novinho ainda não tá tão familiarizado. A professora Neuza, ela aposentou ano passado lá na Federal, mas todos os cirurgiões bucomaxilofaciais e o pessoal que formou recentemente conhece a professora Neuza. Ela pegou na mão de cada um de nós lá durante suas primeiras incisões, deu apoio, mostrou pra gente o caminho, né? Estimulou. E então ela é a patronesse do nosso evento. Legal. Né? Então o troféu tem nome, Troféu Professora Neuza Picorelli, né? Primeiro Congresso Buco Horizons. E vai ter uma premiação em dinheiro, né? A gente conseguiu aí algumas coisas com os nossos patrocinadores. E o congresso vai estar recheado de premiação. Né? Vai ter sorteio pra caramba, vai ter muita coisa. Vai ter também o pessoal do Revisa Buco, que tá junto conosco. Legal pra caramba né? esse. Então eles esse curso. estão demais, Muito né? legal. Muito legal. Eles têm um material didático sensacional pra galera que tem interesse em fazer provas para cirurgia, para se testar nas residências e até mesmo para as especializações. E eles estão junto com a gente como patrocinadores, inclusive, e estão fornecendo premiações, inclusive, do curso deles. Legal demais. É muito legal, material didático, muita coisa bacana. Então, assim, poxa, sou acadêmico de odontologia, tô voltando de férias, né? Dia 1º e 2 de agosto. Você não tem outro lugar para estar que não seja o Buco Horizons, né? Um congresso feito pensando em trazer todo mundo. Eu quero todo mundo. Eu quero que as pessoas vão lá para falar.
eu gosto muito do Alexandre Garcia, né? Ele é jornalista, né, da velha guarda, e ele é muito honesto. Ele fala assim: eu conto com o seu like ou o seu dislike, né? Porque é isso que eu quero. Eu quero a verdade. Eu quero que as pessoas vão lá, olhem o Congresso, vejam o que a gente trouxe, entendeu? E tragam sugestões para que a gente possa crescer enquanto especialidade, enquanto profissão, fortalecer a odontologia. Eu cansei de escutar que a odontologia fica relegada, é uma profissão que a outra profissão é melhor, que não sei o que. Não, a gente faz um trabalho maravilhoso. A gente salva vidas, a gente reconstrói a saúde das pessoas, a gente reconstrói a vontade de viver das pessoas, né? A autoestima das pessoas, a função das pessoas. Isso não tem preço, filho. Não, com certeza. Não tem preço, não. A gente está numa profissão excelente. Na verdade, nós somos honrados, eu acredito muito nisso, que Deus deu a oportunidade da gente, através do nosso trabalho, honrá-lo e ainda sustentar. É verdade. E sustentar a nossa família, entendeu? Então, eu acredito demais nisso. Eu chego a me emocionar em alguns momentos, porque é bacana demais você ver uma paciente que passou por você entre a vida e a morte, e lá na missa do impossível agradecer, né? São fases mesmo que o cirurgião passa e nós, como dentista mesmo, a gente acaba se emocionando realmente porque, como eu posso dizer, a gente transforma a vida das pessoas. Essa é a realidade. E muitas das vezes, essa lágrima aqui do nosso convidado é porque passa, né, por isso, assim, você vê a trajetória do paciente vivendo entre a vida e a morte, consegue trazer a esperança de novo para esse paciente. Sim, é exatamente isso. E tudo isso começou, por exemplo, essa paciente, eu me emociono muito, né? Eu sou a manteiga derretida. Mas essa paciente, antes de parar na minha mão entre a vida e a morte, ela estava num consultório odontológico, com uma infecção odontogênica de um terceiro molar, um siso, entendeu? E ela teve uma angina de Ludwig, menina nova, e teve entre a vida e a morte. Mas assim, quase desacreditado, entendeu? Sim. Então assim, olha só como que a nossa profissão muda a vida das pessoas, salva a vida das pessoas. Com certeza. Passou na mão de um clínico antes de chegar em mim, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter realmente aquela questão do diagnóstico, mais uma vez. Que é o centro de tudo. Exatamente, é o centro de tudo, e saber que a gente muda a vida das pessoas. Muda a vida das pessoas. Recentemente eu tive a oportunidade de tratar de um colega médico, né? Que ficou sofrendo durante uns 10 anos, segundo ele fala. E assim, eu fiz o quê? Eu fiz odontologia para ele. Eu peguei todos os meus conhecimentos de clínica geral, de oclusão, de ATM, de prótese, de implante, de cirurgia, juntei todas essas ferramentas e tratei. E que bom, ele tá bem hoje e tá com a autoestima revigorada, né? Tá com a função revigorada e o Buco Horizons é isso. É mostrar os horizontes da especialidade, os horizontes da odontologia, mostrar que nós somos uma especialidade muito forte, que nós estamos aqui trabalhando honestamente, mostrar isso para todas as instituições, mostrar isso para os hospitais, para os planos de saúde, para as instituições formadoras, qual é o nível de responsabilidade que elas têm na formação desses meninos, que é muito importante, né? E congraçamento, reunião, né? Estarmos juntos, desfrutarmos de momentos que a profissão permite que a gente desfrute, crescer juntos. Verdade. Eu acho que chega de divisão, a gente precisa de união. É verdade. Né? Assim como no nosso país a gente precisa pacificar, eu acho que na odontologia a gente precisa se unir. É real. Perdão. Eu concordo com a sua frase, porque, igual eu te falei, esse aqui é o 25º episódio e parece que todo episódio a gente fala a mesma coisa. A odontologia precisa se unir. E precisa realmente se unir porque a odontologia é maravilhosa, a odontologia muda vidas. A própria odontologia hospitalar hoje também, que vem com uma força gigantesca mostrando a necessidade. E hoje a própria equipe médica, né? Hoje eu faço atendimento voluntário na Asconcer, na odontologia oncológica. E a própria equipe médica, ela já vê a importância do dentista no tratamento ali antes do paciente ir para a radioterapia, porque já sabe as consequências desastrosas que é você não ter uma saúde bucal assim em dia antes de começar a radioterapia. Então é unir mesmo, é o Buco Horizon aqui
que o foco principal é a bucomaxilo, mas é a odontologia. Exatamente. Né? Você falou aí da odontologia hospitalar. O congresso é uma porta de entrada para a odontologia hospitalar, para mostrar que nós somos importantes, né? E que nós estamos dentro do consultório, dentro das instituições públicas, dentro de instituições de ensino, né? E nós estamos dentro dos hospitais hoje também, Sim. como profissionais necessários dentro da evolução que a medicina e a área de saúde tem. Né? A Verdade. gente consegue, enquanto odontologia, melhorar muito a qualidade de vida dos pacientes internados, os que estão ali no CTI, diminuir o índice de infecções pulmonares, né? Então, assim, Exato. não tem discussão. Contra números, estatísticas e pesquisas sérias, não tem discussão. Nós fazemos a diferença mesmo, né? E falando em fazer diferença, né? A gente também vai ter o Dr. Gustavo Belosi, que está vindo de Viçosa. Gustavo, eu já falei do Lucas, né? Isso, agora Agora é o o Gustavo Belosi. O Belosi, eu já escutava falar que ele era um cara muito legal, Aham. né? Mas não tinha contato com a vida profissional dele. E eu tive num congresso que fui chamado ano passado do pessoal da UFJF para ser avaliador de trabalhos, né? E ali eu tive a oportunidade de ver a palestra do Gustavo. E que encanto, né? Uma pessoa boníssima, um profissional de mão cheia, sabedor do que está falando, da nossa região, né? E eu vejo o trabalho dele no dia a dia, comecei a conversar com ele, trocar ideia, trocar figurinha. Assim como o Paulo Alexandre, eu falo com o Paulo Alexandre quase todos os dias, sou um admirador do serviço dele, do trabalho dele. Eu gosto muito de quem coloca a cara para bater, entendeu? Aham. Sem medo de crítica, eu tô fazendo isso, é isso que eu faço. Poxa, mas Viçosa é uma cidade menor que Juiz de Fora, não é um centro regional? Mentira. Lá a gente tem a Universidade Federal de Viçosa. Para começo de Verdade. conversa, uma das maiores instituições do nosso país, né, de ensino superior, né? E ele tá lá como referência para aquela região, né, fazendo um trabalho extremamente digno, extremamente honesto. É o cirurgião de mão cheia e vem falar de regeneração tecidual também pra gente, Legal. né? Muito associado à cirurgia bucomaxilofacial, mas que também vai pegar a galera do implante junto, entendeu? Sim. Não tem nem mas é o mesmo tema do Rodrigo, não, são temas diferentes, Sim. cada um com um enfoque, né, diferente, né? Mas vale muito a pena ver o que o Gustavo tem para falar. E também temos um expoente da nossa região, o Dr. Eduardo Stelling, que eu acho assim, eu cito muito palavras que eu escutei dos meus professores lá atrás e que eu faço questão de repeti-las porque são o que eu acredito. Antes de você ser bom de mão, você tem que ser bom de caráter, né? Verdade. Professor Eduardo Stelling, ele é excelente de caráter e melhor ainda de mão. Ele é um professor que está formando aí a nova geração, né, com muito comprometimento junto com as equipes que trabalham com ele, né? E uma pessoa extremamente humilde, né, acessível demais, né, um cirurgião do bem. E eu não posso deixar de tê-lo junto conosco, né? Então ele vem falar de um tema bem bacana, que o pessoal gosta e é da parte de trauma de face, né? Aham. Vem falar sobre traumatismos com projéteis de arma de fogo. Então é aquela aula impactante, aquela aula Sim. que fala assim, nossa, eu tô num congresso de bucomaxilo, né? Vai mostrar bastante coisa interessante e é óbvio, como excelente anatomista que ele vai fazer um review de anatomia com força. Então o pessoal está pensando em fazer residência e está estudando, a aula do Eduardo Stelling com certeza vai ser uma aula de anatomia, né? Vale muito a pena, aplicado, obviamente. Sim. Vale muito a pena, vale muito a pena. Então, assim, a gente tem para todos os gostos, para um público bem diverso. Ah, eu sou protesista, o que eu vou fazer lá? Muita coisa, você vai ver muita E com coisa que certeza. vai melhorar a sua prótese no quesito previsibilidade de ATM. Ah, eu sou periodontista. Poxa, você vai ver defeitos ósseos localizados e regeneração localizada, porque a pério hoje se aproxima muito da Sim, implantodontia, muito, né? muito. Ah, eu faço dentística e lentes de contato. Eu não quero saber de nada desse congresso seu. Então aí que tá. Nós vamos chegar no Dr. Gerson Hayashi. O professor Gerson Hayashi, para mim, é um dos maiores cirurgiões que eu já conheci, que eu tive a oportunidade de conhecer. Ele é um nome que eu acho que é unanimidade, e existem poucas unanimidades. Dizem que toda unanimidade é burra, né? Mas o Dr. Gerson Hayashi, ele passa longe disso. Ele faz você pensar fora da caixa,
né? E o último congresso que eu fui foi no Rio, de cirurgia, ele que estava capitaneando o congresso, e trouxe nomes que você lê no livro você estuda pelo livro dessas pessoas, né? Trouxe o Michael Miloro, trouxe o Larry Wolford, né? Que são expoentes dentro da cirurgia bucomaxilofacial. E aí você fala assim, gente, eu tô do lado dessas pessoas. Legal. E quem que propiciou isso? O Dr. Gerson Hayashi, que tem entrada com esse pessoal. E o Dr. Gerson é uma pessoa muito simples. Eu acho que as pessoas boas de verdade, os caras que não tem que provar nada pra ninguém, né? Eles são muito humildes, muito simples. E o Dr. Gerson vem falar pra gente sobre cirurgia ortognática em pacientes com lesão de ATM. Ué, mas pode operar paciente com lesão de ATM? Aí que tá, você vai abrir a caixinha. E você vai ver que tem casos lá que a pessoa fez ortognática, no final ela fez lente de contato, faceta, precisou de uma finalização, né? E tinha DTM, porque tem gente que pensa assim, nossa, se eu levantar a mordida num paciente que tem DTM e colocar porcelana, eu vou terminar de arrebentar a articulação dele. Sim e não, depende do que você está fazendo, depende do diagnóstico, depende de tudo, né? Ah, eu não posso operar um paciente que tem lesão de ATM. Opa, vamos tratar dessa lesão de ATM? Como que a gente trata dessa lesão de ATM antes dele ir para ortognática, entendeu? Existem várias formas, né? Eu posso fazer um levante de mordida com tabletop, por exemplo, né? Próteses parciais, próteses removíveis, próteses provisórias durante um tempo antes de ir para um tratamento definitivo, em que a ortodontia não entra ou que entra de forma acessória. Sim. Tudo isso a gente vai ver lá. Então, até para você da dentística vai ter conteúdo, Legal. né? Até para você da estética vai ter conteúdo. Então, assim, é um mix, né? Um mix de conhecimento muito grande. E, mais uma vez, é a oportunidade de nós fortalecermos a odontologia no nível regional, local, né? E abrirmos portas de conhecimento com outras pessoas. Você pode continuar falando do que vai ter no final? Pode. É só tocar ficha? Pode, que você falou de todos esses nomes. Estão lá. Tá Vai todo ter mais mundo lá. algum? Não, tô lembrando de Acho todo mundo. Acho que eu fechei todo mundo. Acho que fechou. Né? Fechei. Agora que você não pode deixar de falar que, infelizmente, né, nós estamos até chegando no fim do nosso podcast. Sim. Onde, quando... Sim. Então vamos lá. Não pode. E se quiser olhar para a câmera, só olhar para a câmera, você já dá um... Então vamos lá, pessoal. Vocês não podem perder o Congresso Buco Horizons, que vai ser no dia 1º e 2 de agosto, aqui no Moinho, em Juiz de Fora, no sentido Zona Norte, de frente para o Pais e Filhos. É uma nova região de comércio que tem na região, né, onde se oferecem vários serviços. Então era o antigo Moinho Veracruz, que está totalmente repaginado. Hoje tem até hotel aqui. A gente tem várias estruturas embarcadas aqui, então faculdades também. Inclusive onde nós estamos gravando esse podcast. Isso aí. Né? Então, nosso Moinho, dia 1º e 2 de agosto. E você não pode ficar de fora dessa. Se você é da odontologia, se você tem interesse em cirurgia bucomaxilofacial, se você quer fazer networking, se você quer conhecer pessoas novas, pensar um pouco fora da caixa, viver coisas diferentes, ali em 2 dias que não vão atrapalhar o seu consultório, né? Que em 2 dias que não vão atrapalhar as suas aulas, que tudo isso foi pensado com muito carinho para termos você aqui aproveitando tudo que a gente acredita, tudo que a gente propõe e para que a gente possa estar junto, tá? A ideia é essa. E tem um final. A gente vai ter um fechamento, né? Vai ser falado isso, obviamente, no Congresso, né? Então, a gente não tem o objetivo de ficar aqui até de noite. A gente quer falar tudo que a gente quer falar, encontrar com as pessoas, mas no sábado, no final do Congresso, a gente tem um local próximo que a gente vai aqui fazer um happy hour, que a gente vai ter 1 hora totalmente liberado para poder os congressistas estarem junto, com um chopinho free, né? Pessoal que gosta de tomar um chopinho aí, né? Conversar com os palestrantes, Legal. Fazer o networking. E a gente terá também algumas exposições. Isso é bem bacana. A gente vai ter uma feirinha, né? Todo congresso tem uma feirinha e a gente está trazendo expositores muito interessantes. Vai Legal. trazer aqui pessoas e marcas que são da odontologia, né? Vamos trazer também coisas que as pessoas não estão habituadas a ver de tecnologia.
por exemplo, ultrassom cirúrgico, Legal. né? Antigamente a gente tinha só uma marca no mercado que era a mais famosa, com custo extremamente elevado. A gente está trazendo uma concorrência saudável para que as pessoas possam ter contato, né? Com isso, é um dos nossos patrocinadores também, né? Então, a ideia é que a gente aproveite de todos os jeitos, né? Isso Que aí. seja um congresso bem interessante, como todo congresso deve ser, mas que seja disruptivo no sentido de congraçamento. A ideia é essa. Não, depois dessa exposição aqui do Congresso, quem ficar de fora é simplesmente tá perdendo grandes oportunidades. Até porque eu sempre gosto de falar isso. R$ 55. Se você parar para analisar, você gasta aí com uma pizza. E olhe lá, dependendo da pizza, nem chega Eu nisso. acho que você come a fatia e a Coca-Cola. Exatamente. Então, assim, é uma estrutura muito legal aqui no Moinho mesmo. Eu gravo meus podcasts aqui. Aqui também tem ambientes para almoçar, então super Sim. acessível. Lugar para estacionar carro, lugar perto também para vir de Uber, vir de ônibus, a situação que tiver para você. Então, diante desse episódio, que a ideia mesmo era expor bem o congresso, eu queria também convidar vocês para estarem aqui, porque eu, através do Falodonto Podcast, também vou estar aqui fazendo entrevista com os convidados, fazendo entrevista com todos que vão estar aqui participando também. Acho que é o momento de até conversar mesmo, aquela pessoa que é mais acanhada, não, vem cá, vamos começar a pôr a cara na mídia, que hoje em dia também o seu bom trabalho ele tem que estar aparecendo Sim, com certeza. na rede, então vai ter essa cobertura do evento. Acho que está bem completo mesmo. Acho que não faltou nada. Falta só chegar. Falta só chegar. Falta só chegar, ou 2 semanas que não passam. Então o objetivo é estarmos juntos, né? Estarmos juntos, usufruindo dessa estrutura muito bacana, com pessoas maravilhosas, com profissionais de nível elevadíssimo, né? E aproveitar. Eu acho que eu também sou paraquedista, né? E tem uma coisa que o nosso mestre de salto, o Jim, fala, né? Você não pode saltar com medo, né? Você já fez o curso, você já aprendeu a saltar, põe um sorriso no rosto e vem, né? Por que passarinho canta? Porque voa. Vem voar com a gente, né? Vamos juntos nessa, vamos voar, vamos ser felizes, vamos conhecer pessoas, fazer networking, fazer negócios, quem sabe, né? O objetivo é estarmos juntos, né? Estarmos juntos. E para quem não me conhece, prazer, eu sou o Dr. Frederico Ax Lopes, né? Cirurgião bucomaxilofacial. Fala sua rede social. @Dr. Frederico Ax, E né? a rede social também do Temos Buco Horizons. Todo o nosso material tá lá, né? Que a gente produz diuturnamente. Das nossas cirurgias até a forma de inscrição no congresso. Temos 2 formas de inscrição. Uma via Simpla e a outra via Pix, que é contato direto com o pessoal. Tá tudo no link da nossa bio. Espero vocês lá, tá? Vai ser um prazer enorme recebê-los. Frederico, um prazer ter você aqui, tá? Prazer todo Foi meu. muito bom bater esse papo com você, conhecer mais, né, sobre essa sua trajetória, essas ideias, achei muito interessante. Vou estar lá também trabalhando, mas também estarei absorvendo muitas coisas desse congresso. Faz bem, né? Não adianta só cobrir e não prestar atenção. Exatamente, vou aproveitar bastante esse momento. E você que ficou até aí, muito obrigado pela sua audiência. Deixe seu like, seu comentário. Vou deixar aqui embaixo também na descrição o link para poder comprar o evento. Agradecer mais uma vez o Odonto Way e Dental Sorriso pela presença mais uma vez. Muito obrigado e até a próxima. É isso.